Olá pessoal, vamos então para mais uma transmissão ao vivo aqui do Service Desk. Hoje o assunto é gerenciando incidentes e como o próprio nome diz, estaremos falando também de processo, né? Porque nesse assunto sobre gerenciar incidentes é uma das coisas mais importantes, né? Não adianta nós termos aí uma ferramenta com, com muitos recursos, né? Se nós não soubermos usar esses recursos da melhor forma possível. E principalmente quanto ao processo de gerenciamento de incidentes, né? O processo de gerenciamento de incidentes assim, é um dos processos mais importantes de qualquer empresa que entrega serviços, né? Afinal, não é difícil que tu tenha um serviço que não tenha nenhum tipo de problema, né? E mesmo que não seja só para resolver incidentes, né? Mas sim para o gerenciamento de incidentes não se propõe só a fazer isso, né? Mas o usuário que liga pedindo alguma orientação sobre como utilizar o serviço, né? O usuário que liga não para relatar um incidente, né? Mas para solicitar algum tipo de serviço, né? Na sua central de serviços, né? E quando se fala em processo de gerenciamento de incidentes, nós estamos falando com o plano de fundo do ITIL, né? Então, toda empresa hoje em dia, isso é meio que está meio comoditizado dentro do mercado, né? Todas as empresas de TI, principalmente, empresas que têm TI, né, no seu core business, aí, né, pelo menos para atender, mesmo que seja um atendimento terceirizado, utiliza a biblioteca do ITIL, né, que são as melhores práticas, né? E isso é uma coisa engraçada, né, porque o ITIL ele é uma biblioteca, né, de práticas que te diz o que tu deve fazer, mas não o como. E até pensando um pouco nisso, antes de dar fazer essa transmissão, eu fui dar uma procurada, né, na internet para ver se a última vez que eu fiz isso foi alguns anos atrás, né, tentando procurar assim, me diz qual é a melhor forma, né, de registrar incidentes dentro da ferramenta, né, qual é a melhor forma de se gerenciar processo, né. É impressionante, de lá para cá nada mudou, né. Tu não vai encontrar na internet uma receita mágica dizendo como é que tu deve registrar o teu incidente, como é que tu deve categorizar esse incidente, classificar, gerenciar esse processo de incidentes, né? Como é que eu devo ter dentro da minha empresa? Eu tenho que ter um escritório de processos, né? Eu tenho que, ou eu posso pegar esse processo de incidentes, deixar um gerente de uma central de atendimento e deixar ele gerenciando o processo. Será que é tão simples assim? Não é. Não é simples mesmo, e eu acho que uma das coisas que mais me fez, né, e daí uma opinião pessoal, né, me fez aprender bastante sobre esse processo, né, de gerenciamento de incidentes, uma que eu trabalhei 7 anos dentro de uma central de serviços, né, destacando que uma central de serviços, né, uma central de atendimento, não significa que tu está falando daquela função da central de serviços do ITIL, né? A função de central de serviços do ITIL diz que todo mundo que está envolvido dentro daquela etapa de operação, né, daquela fase de operação de serviços, né, a função central de serviços é uma das 4 funções, né, que servem para te auxiliar na gestão de serviços, né? Então, todas as pessoas que desempenham tanto atendimento de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, né, todas elas estão praticando a função, né, colocando o chapéu, né, da função de central de serviços, né? E uma das coisas que me fez assim aprender bastante sobre o processo de gerenciamento de incidentes foi trabalhar, né, numa central de serviços por 7 anos, né, e conhecer as práticas de outras empresas, né. Então isso é indispensável assim para se trocar, né, experiência, e isso é um dos métodos mais eficientes, né, para ter aprendizado, né.
muitas empresas que eu visitei, quanta ideia legal, né, que tu consegue aprender, né, quanto truque, né, para gerenciar processo, assim, principalmente o processo de gerenciamento de incidentes, né. E uma das coisas que eu vi, assim, em algumas dessas oportunidades que eu conheci essas empresas, foi que em muitas dessas empresas existe o chamado escritório de processos, né? Por que se montou esse escritório de processos? Porque nesse escritório, cada um desses processos do ITIL, dos 15 processos do ITIL, né, gerenciamento de incidentes, mudanças, liberações, nível de serviço, configuração, etc., né, tem um gestor, né, um gerente desse processo, né, e fica mais fácil os processos irem evoluindo dentro da tua organização quando a gestão desses processos está mais ou menos centralizada, né? Uma, porque todos os processos são interdependentes, né? Então tu não tem como fazer um gerenciamento de incidentes eficiente se o teu processo de gerenciamento de configuração ou gerenciamento de mudanças está ineficiente. Uma frase que eu aprendi há anos atrás, que eu ouvi isso numa palestra e que é muito didática, né? É que a maturidade dos teus processos de apoio nunca será maior do que a maturidade do processo de nível de gerência de configuração, né? Moral da história. Se tu tem um processo de gerenciamento de configuração com uma maturidade baixa, pode ter certeza que nenhum outro processo terá uma maturidade alta, maior que a do gerenciamento de configuração. Se o teu gerenciamento de configuração tiver maturidade 1, teu processo de gerenciamento de incidentes também vai ter maturidade 1. Isso é fácil de identificar quando se faz um assessment, né? Contrata uma consultoria, né, para avaliar nível de maturidade dos processos, né? Bom, eu fiz toda essa introdução para vocês, né, para deixar claro que eu não vou falar aqui somente de utilização da ferramenta. A utilização da ferramenta praticamente a cereja do bolo. Hoje nós estamos falando de Service Desk, amanhã ou depois pode entrar uma outra ferramenta, né, na tua organização, mas o processo, esse vai perdurar, não interessa que ferramenta de Service Desk está sendo utilizada. E é lógico que não adianta tu ter um processo super eficiente, né, definido com norma, instrução de serviço, gestor, gente supervisionando, analistas super treinados, etc., se tu tem uma ferramenta que não consegue deixar o teu processo coeso, né, deixar o teu processo eficiente, né? Então, se tu conseguir fazer com que tua ferramenta, né, evite que os usuários errem, né, evite que os usuários façam coisas que não devem fazer, né, certamente o teu processo de incidentes vai ter uma maturidade muito boa. Bom, na minha empresa, como é que funciona? Tá? Existe um escritório de processos, tá? Que é um setor específico da empresa. Dentro desse setor, os principais processos operacionais, né, estão lotados, né? Essas pessoas estão trabalhando, todas elas em conjunto nesse setor. Todas as demandas evolutivas ou corretivas, né, relacionadas a sistema, né? Nós estamos falando aqui de Service Desk, por exemplo, né? Chegam para esses gestores, né, de processo, e são esses gestores de processo que abrem as demandas de desenvolvimento, né, para a equipe de desenvolvimento. E eles fazem, né, um filtro nessas demandas, né, até para ver se alguma daquelas demandas não está ferindo o processo, né. Não é muito coerente assim tu deixar os usuários pedirem diretamente para os desenvolvedores, né, de ferramenta. Senão, tenha certeza que a tua ferramenta vai virar um Frankenstein. Uma das coisas também que é uma prática bem comum, né, que tu encontra em várias empresas, é que gerenciamento de incidentes, a pessoa que desempenha o papel de gerente de incidentes, né, gestor de incidentes, não é a mesma pessoa que desempenha o papel de gestor de problemas, né. Por que isso? Né? Porque é bem provável que haja
um conflito de interesses aí, né? O gerenciamento de incidentes preza pela solução dos incidentes no menor tempo possível, né? Dando uma solução rápida para restabelecer, né? Ou corrigir a degradação de algum serviço, né? Enquanto que gestão de problemas, né? Ele foca na causa raiz, né? E às vezes tu resolver um problema na causa raiz, né? Na maioria das vezes, né? Envolve um dispêndio de tempo muito maior, né, do que uma solução paliativa que tu está dando para algum usuário, né, no gerenciamento de incidentes. Então, essas são as principais práticas, né, que eu comentei com vocês. Esse assunto é bem extenso. Eu não vou destacar muito aqui nessa transmissão a questão de gerenciamento de nível de serviço, né, que está bem ligado com o gerenciamento de incidentes. Geralmente, quando um cliente fecha um acordo de nível de serviço, né, com a tua organização, ele está querendo visar melhor atendimento, né, mais rapidez, né, e maior qualidade de atendimento no processo de gerenciamento de incidentes, né, no processo de gerenciamento de cumprimento de requisições, por exemplo, né. O ITIL diz que todos esses, tanto uma solicitação de um usuário, né, um incidente, todos esses atendimentos, né, caem no mesmo lugar, né? É o processo de gerenciamento de incidentes que faz a classificação do incidente para saber se esse incidente, na verdade, se é um incidente, se é uma solicitação, né? Ou se é ou qualquer outra coisa, né? Uma reclamação, né? Para quem tem algum serviço de ouvidoria aí, né? Então, que não vai ser direcionado para um service desk, por exemplo, vai ser direcionado para uma ferramenta de um CRM da vida, né? Mas tudo isso então vai cair lá no primeiro nível de atendimento, e esse primeiro nível de atendimento vai classificar e vai categorizar, né, esse ticket, né, e vai passar adiante caso ele não consiga dar uma solução de primeiro nível. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na ferramenta, só para nós nivelarmos a questão de conceitos do que a ferramenta de Service Desk te disponibiliza. E não quer dizer o que ela te disponibiliza, não quer dizer que tu vai ter que utilizar tudo o que ela disponibiliza, né? Eu vou comentar com vocês aqui o formulário nativo da ferramenta, né, de incidentes. Depois eu vou falar de algumas atividades que tu executa relacionado a esse ticket de incidentes, né? Algumas alternativas, né, algumas soluções para tu aprimorar o desempenho de algumas atividades, né? E alguns assuntos relacionados à gestão desse processo, né, que eu vou mostrar quase no finalzinho da apresentação. Vamos lá. Então, o formulário de incidentes da ferramenta, né, é um formulário que tem um monte de campos, né? Eu já tinha comentado com vocês que o objeto, né, de callback, né, dentro da ferramenta de Service Desk, né, o mesmo objeto que te dá a possibilidade de abrir incidente é o mesmo objeto que dá a possibilidade de abrir problemas e abrir solicitações, né? Até porque existe, né, tem uma linha muito tênue, né, para tu identificar, às vezes para um primeiro nível de atendimento conseguir identificar com certeza qual é o tipo de ligação que ele está recebendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um usuário que diz que não consegue utilizar um serviço, né, de primeira mão, né, nós podemos imaginar que isso é um incidente, né, mas de repente ele não é um incidente. Esse usuário de repente pode não ter pago, né, o serviço, ou mesmo ele pode estar solicitando o seu usuário lá, vamos dizer, expirou a sua senha e tem que ser cadastrado, tem que ser feita uma solicitação, né, para se cadastrar esse usuário, renovar a senha dele, né? Então, uma das coisas mais importantes do processo de incidentes é como esses registros entram dentro da ferramenta e, de preferência, que essa interface que é apresentada para o analista seja o mais objetiva possível e que não tenha a possibilidade do usuário usar a interpretação. Uma das coisas que eu sempre recomendo, isso eu já respondi várias perguntas relacionadas a isso, quanto à questão de categorização de incidentes, por exemplo, qual é a melhor forma de eu fazer? Tu não tem alguma tabela de sintomas aí para me enviar como exemplo? Tu não tem alguma tabela aí de códigos de resolução para me enviar? Ou de categoria de incidente, que é bem comum na área de incidente? A resposta que eu dou é sempre a mesma. Pessoal,
para se fazer esse tipo de coisa, existe uma ciência, né, que se chama taxonomia. Né? A taxonomia tenta colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Então, pensem que todas as informações que estão dispostas nesse formulário aqui, vocês vão ter que fazer um trabalho, quem está implantando o processo de incidentes principalmente, né, tem que fazer esse trabalho de criar, por exemplo, uma tabela de área de incidente. Para que eu vou usar a área de incidente? Eu já explico logo em seguida, tá? Mas imaginem o seguinte, não pensem que vai ser uma estrutura inicial infalível e imutável, né? Ela vai sendo aprimorada. Uma forma muito simples de se testar se a categorização dos incidentes está sendo realmente eficiente, depois que se faz uma mudança aí, vamos imaginar que eu mudei agora toda a minha tabela de área de incidente, mudei toda a minha tabela de sintomas, etc. Uma forma muito simples pede para os teus usuários, né, seleciona aí uns 10 analistas, né, de diferentes perfis, tanto de primeiro nível quanto de segundo nível de atendimento, terceiro nível, enfim, e pedem elaborem alguns cenários, né, de incidentes e peçam para esses usuários preencherem esses incidentes. Se vocês vão imaginar lá que vocês façam essa amostragem aí com 10 usuários e cada usuário faça 10 registros de incidente. Se vocês tiverem lá uma taxa de acerto acima de 80%, fiquem felizes, tá? Porque é bem raro isso acontecer, né? E significa que todo mundo está tendo o mesmo tipo de entendimento. Para vocês, essa questão de categorização de incidentes é sempre muito extensa, tá? Eu vou entrar em algumas tabelas aqui bem comuns, tá? Eu vou dar um destaque especial, né? Então, por exemplo, as principais, né? Eu vou dar um destaque hoje aqui em área de incidente, impacto, sintoma, código de resolução, né? Isso aqui é importante, né? Então, por exemplo, toda vez que um usuário entra em contato com a tua empresa, ele vai relatar uma situação que está acontecendo com algum serviço, né, que ele contratou da tua empresa. O que ele vai reportar para você sempre vai ser vinculado ao serviço afetado. Não necessariamente ele está reclamando de um servidor, ele não sabe na maioria das vezes ele não sabe o que está causando aquele problema. Então, uma das coisas que nós fizemos na nossa empresa, por exemplo, é botar o campo item de configuração não na abertura do incidente, né, mas botar ele lá na tela de solução do incidente, que eu vou mostrar depois para vocês, para exemplificar isso. Porque só quem terá a certeza de quem estava sendo o item de configuração que provocou aquele incidente no serviço afetado é o analista que resolveu aquele incidente, né? No caso desse incidente ter sido escalado, né, transferido para outra área. Então, como eu estava dizendo para vocês, o usuário entrou em contato com vocês, ele vai estar relatando para vocês a dificuldade que ele está enfrentando com algum serviço e os sintomas, né, que ele está percebendo. Né? Então é interessante vocês terem lá uma tabela de sintomas, dos principais sintomas, né, que existem para esse serviço afetado. Isso existe até uma customização que é interessante de ser feita, que para cada tipo de serviço tu cria determinados códigos de sintoma. Daí quando o analista seleciona o serviço afetado, só vem os sintomas, né, daquele serviço afetado. Né? E pensem no seguinte, se vocês criarem qualquer tipo de tabela dentro da ferramenta, alimentarem qualquer tipo de tabela, seja de impacto, sintoma, área de incidente, vocês têm que tentar ao máximo fazer com que essa tabela, né, ela não tenha dupla interpretação. Né? Eu vou dar uma sugestão, um exemplo para vocês no código de resolução. O código de resolução é um campo que serve principalmente para quem está resolvendo o incidente, né? Qual é a ação que foi tomada para resolver o incidente. Então imaginem que tenha nessa tabela de código de resolução o seguinte código: reiniciei o equipamento. E existe um outro código chamado reiniciei o servidor. O que impede de um analista colocar o reiniciei o equipamento e o reiniciei o servidor? Bom, nada. Né? Então tu vai ter vários incidentes categorizados, né, para
categorizados de forma incorreta. E por que isso é tão importante, né, a categorização dos incidentes? Porque a maioria dos insumos, né, que são utilizados pelo processo de gerenciamento de problema, né, para resolver, né, incidentes repetitivos, né, por exemplo, são tratados. O processo de gerenciamento de problema só consegue atuar de forma eficiente quando ele tem essas estatísticas, né, dos erros mais comuns, né. E por que isso tudo, né, pessoal? Por que as empresas investem em gerenciamento de problema? Todo mundo sabe que atendimento, o custo de um atendimento geralmente é muito caro, né, para uma central de atendimento, né? Tanto que não é incomum, né, muitas empresas transferirem, né, contratarem um serviço de outsourcing, né, para transferir toda a questão da central de serviços para esse outsourcing, exatamente porque o custo de atendimento é muito caro. Então, se vocês conseguirem dar insumos para o processo de gerenciamento de problema, certamente vai diminuir a quantidade de incidentes, né? Ou no mínimo, alguns incidentes vão ser resolvidos com mais velocidade, principalmente se vocês tiverem o processo de gerenciamento de conhecimento, né, implantado na empresa de vocês. Vamos lá. Então eu vou começar aqui voltando ao assunto inicial, que era, vou falar para vocês então aqui dos campos aqui, a finalidade deles. Então vamos lá. O solicitante, né, o solicitante é a pessoa que é o usuário que está pedindo a abertura daquele incidente, que não necessariamente é o mesmo usuário final afetado, né? Eu posso estar pedindo atendimento para um outro usuário, né? A área de incidente é um atributo que existe no Service Desk comum em todos os tickets, né? Vocês sabem que a área de incidente é ela que diz qual é o workflow que deve ser utilizado com aquele ticket, é ela que diz qual é o método de atribuição automática, né, de que grupo que vai ser escalado, transferido automaticamente aquele ticket, e é ela que determina quais são as propriedades, né, que serão exibidas para o usuário, né, para o analista, né, assim que essa área for selecionada, né. Então, por exemplo, quando eu colocasse aqui que a área de incidente é software, né, então de repente podem ser necessárias algumas perguntas específicas, né, porque essas perguntas vão ser de extrema importância para quem está solucionando o incidente, né. Então, por exemplo, uma coisa bem comum, a área de incidente, software, né? Então aqui eu poderia ter uma propriedade dizendo qual é a mensagem de erro que está sendo exibida, né? Uma informação bem categorizada. Mas isso geralmente não é utilizado, tá? Os agentes de atendimento, até porque muitos deles utilizam o perfil resumido da ferramenta, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Essas informações de propriedade essa seção de propriedades não está disponível no perfil resumido. Então o mais normal é que os analistas utilizem o campo descrição para retratar toda a situação que o cliente está enfrentando. Além disso, o ticket, né, tem os seus status, né, e todo ticket lá começa com o status aberto, e depois, de acordo com as regras de transição de status, né, esse ticket vai sendo alterado, né, alterado de acordo com o ciclo de vida desse incidente, né. Uma prática muito comum que existe na questão de status já é complicado fazer um ticket ficar com as informações atualizadas. Imaginem se a cada situação desse ticket, né, eu tenha que pedir para um analista alterar esse status, né, manualmente, né? Então uma prática muito comum é vincular a mudança de status com algumas atividades que são desempenhadas dentro do ticket, né? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho esse ticket foi transferido para o grupo tal, né? E eu transferi esse ticket para o grupo XYZ, e assim que alguém desse grupo pegar esse ticket, né, editar e fazer qualquer atividade, o sistema iria preencher automaticamente o responsável e ia mudar esse status aqui para em atendimento, por exemplo. Quando o incidente tivesse uma solução, né, esse ticket aqui poderia entrar o status resolvido,
né? Então são vários exemplos de como é que se pode fazer o preenchimento desse ticket, né, ficar mais facilitado. A priorização. Quem conhece um pouquinho da estrutura da ferramenta, já te respondo, tá, Diogo? Já vi tua mensagem, deixa eu só acabar essa questão de prioridade. A prioridade, a ferramenta tem um cálculo de prioridade automático, né, avaliando urgência e impacto. Eu não utilizo essa lógica para se colocar prioridade nos incidentes, né? Na minha empresa isso não é adequado, já explico para vocês o porquê. Mas é importante que o processo de incidentes defina qual vai ser a priorização utilizada, né, dentro da tua organização para os incidentes, para as mudanças, para qualquer tipo de ticket, né, que tenha algum tipo de atendimento. Na minha empresa eu utilizo apenas três prioridades, né, alta, média e baixa. Inclusive uma customização pequena que eu fiz foi não exibir a prioridade na forma numérica, porque isso causa confusão, né, nos usuários. Tem gente que acha que um incidente de prioridade 3 é mais importante que um incidente de prioridade 1. Né? E é exatamente o contrário. Então é importante que isso seja colocado de uma forma mais textual. Né? Nós utilizamos o cálculo de prioridade da seguinte forma: de acordo com o serviço afetado e o sintoma que está sendo percebido com o cliente, com aquele cliente, né, o incidente é priorizado automaticamente, tá? Então ninguém precisa selecionar a prioridade desse incidente, né? Essa priorização vai ser dada de acordo com o sintoma e algumas outras informações que existem no incidente, tá? Isso, conforme a tua organização, tu vai ter uma regra de negócio distinta, né? Mas por que a prioridade é importante, né? Bom, é claro que a prioridade é importante porque é ela que vai determinar quais incidentes devem ser atendidos primeiro. Né? Inclusive, em qualquer gerenciamento de nível de serviço que seja implantado, isso é uma prática comum, determinar níveis de serviço de acordo com a prioridade do incidente. Então, por exemplo, incidentes que sejam prioridade alta, né, tem que ser atendidos em 1 hora. Né? Incidentes com prioridade média, de repente, é aceitável 3 horas. Né? Deixa eu ver a pergunta do Diogo, vamos ver. Eu acredito que essa seção de propriedade seja mais adequada, utilizada para interface de autoatendimento quando os próprios clientes ou funcionários que não são do Service Desk abrem os chamados. É um ponto de vista. Eu já vi isso acontecendo, inclusive, em empresas que eu visitei aqui no Rio Grande do Sul, viu, Diogo? Geralmente as propriedades da área do incidente são usadas para quando tu quer obrigar o cliente ou o funcionário, enfim, naquela interface específica, né, tu quer obrigar ele a preencher uma informação que para ti é muito importante. Né? Então a área de incidente é muito importante, né, nesse sentido. Que mais? Relatado por, né, é o usuário que relatou essa dificuldade. Eu estou vendo aqui que está tendo alguns problemas de transmissão. Eu acho que é questão da internet. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não era para ser, mas vamos lá, vamos continuar transmitindo. Então, o relatado por é o usuário que está registrando esse incidente, né? E necessariamente esse usuário pode ser um agente de atendimento, pode ser o próprio cliente, né? Pode ser um agente de monitoria, né, que está registrando automaticamente esse incidente. Né? O responsável é com quem está aquele incidente, né? E o responsável, a grande diferença entre responsável e grupo é que dentro do grupo podem existir vários responsáveis daquele grupo. Né? Então, essas duas informações aqui são as informações que são muito utilizadas quando tu vai transferir um incidente, né? Então, para que grupo e para que responsável que está sendo transferido o incidente. O serviço afetado é um dos campos, para mim, mais importantes que existe no incidente. Né? Tem empresas, inclusive, que quando começam o processo de gerenciamento de configuração, preferem não dar muita ênfase em manter cadastro atualizado de servidor, por exemplo.
O que importa para a empresa, que é o core business da empresa, é o negócio da empresa. Então, o que existe em qualquer incidente obrigatório é o serviço afetado, né? São práticas que têm os seus prós e contras, né? Isso é uma coisa que eu até mostrei uma customização para vocês há um tempinho atrás, né? Então, por exemplo, quando o usuário preenchia, né, preenchia o seu serviço afetado, a ferramenta, logo que ele saía desse campo, né, a ferramenta já exibia para o analista, naquela linha de alert message, né, incidentes abertos, né, que já estavam abertos para aquele serviço afetado, ou mesmo incidentes abertos que estavam afetados que tinham sido registrados para itens de configuração que aquele serviço afetado que tu preencheu depende. É por isso que a base de configuração é muito importante para o gerenciamento de incidentes, né? Urgência. Essa questão, tem um ditado que diz o seguinte, eu não sei se é verdade, mas na minha empresa é assim, tá? Que é um ditado que diz assim, qual é a grande diferença que existe de prioridade para urgência? Bom, geralmente prioridade a quem determina a prioridade é a organização, é o provedor de serviços. E quem determina a urgência é o cliente. É uma boa definição, né, de urgência. E eu não conheço nenhum cliente que, quando vai abrir um chamado em alguma central de atendimento, que ele diga assim, olha, esse meu chamado não é urgente, né? Esse meu chamado pode ser atendido a hora que vocês se sentirem confortáveis, né? Todo cliente pede urgência. Então eu acho até uma incongruência assim, tu pedir para um usuário categorizar essa informação, porque para ele vai sempre preencher essa urgência, né, da forma mais urgente possível, né? E se eu usasse o cálculo de prioridade nativo da ferramenta, muitas coisas teriam prioridade alta. E toda vez que, a partir do momento que tu tem, quando é que tu sabe que o teu sistema de priorização está funcionando bem na empresa, né? Quando tu pega lá, faz uma amostragem, pega teus últimos 100 incidentes que tu registrou, tá? Que foram registrados, tá? E verifica a prioridade. Se tu tiver mais de 20% desses incidentes com prioridade alta, por exemplo, tem algum problema, né? A partir do momento que tu tem muito incidente com prioridade alta, né, ou prioridade média, se tudo é importante, nada é mais importante, né? Então esse é um ditado que cabe bem nessa situação. Impacto, né? O impacto aqui é um campo que certamente tem que ser customizado, porque sempre causa confusão, né? Pode parecer uma coisa simples, né? Mas para que serviria o campo impacto? É para dizer qual é a repercussão daquele incidente dentro da organização do cliente, né? Uma pessoa que está enfrentando o problema ou é toda a organização? Bom, naquele momento que o usuário registrou o incidente, ele teve a infelicidade de ser a primeira pessoa que detectou o problema. Então, ele vai dizer lá que não é só eu que estou enfrentando esse problema, né? Então, isso pode repercutir negativamente no seu sistema de prioridade se tu usar esse campo como uma das informações preponderantes para o cálculo da prioridade, né? E existia um outro campo que já estava exibido aqui também no formulário de incidentes, que era o campo de gravidade, né, que estava na versão 12 da ferramenta, né, que dizia, né, se o incidente teria que ser escalado para o supervisor, né, que era a transferência vertical de incidentes, né, que acabou saindo do formulário da versão 14. E que em algumas empresas que eu vi também era utilizado como um dos campos que fazia a composição do cálculo da prioridade. Incidente grave, né, é um incidente, eu posso ter vários incidentes de prioridade alta, mas eu posso determinar, né, através de uma customização, por exemplo, que todo incidente de prioridade alta, né, que afete toda a organização, envolvendo o serviço XYZ, ele vai ser considerado automaticamente um incidente grave. Incidentes graves são os incidentes que para tudo e tem que ser resolvido esse incidente. Então isso aqui é uma flag que pode ser utilizado, né, nós até renomeamos essa flag, né, para incidente crítico, né, nós chamamos isso de incidente crítico. O item de configuração, então, como eu disse para vocês, é aquele
é aquele IC, né, que está envolvido diretamente, é ele que está causando o incidente no serviço afetado, né, que foi reportado no incidente. Problema, né, problema, olha, esse incidente aqui ele foi causado, né, ele está sendo registrado porque, por exemplo, já existe um problema que está causando, um problema que já foi reportado, né, tem um ticket de problema que está associado com esse incidente. Então, é uma forma fácil de tu conseguir saber, né, quais são. Geralmente quem coloca essas informações é o analista, mas é muito complicado para ele ter essa visão. Imaginem lá, tem muita central de atendimento que o gerenciamento de problema não fica na central de atendimento, né? Esse processo não é executado pela central de atendimento. Esse processo é executado por um setor técnico, por exemplo, um setor de segundo nível, né? Então, como é que esse analista de primeiro nível vai conseguir associar a um problema, né, que já existe, que pode ter sido registrado ontem, né, que está descrevendo exatamente esse cenário de incidente, né? Como é que ele vai fazer esse vínculo, né? Então, isso é uma questão que geralmente eu não vejo esse campo sendo preenchido, né, pelo processo de incidentes, né? Sintoma, eu já comentei com vocês, né, que existem os principais sintomas. Destaco com vocês também, né, tentem fazer uma tabela da forma mais objetiva possível, né? No nosso caso, né, eu não quero saber se eu reiniciei um servidor, por exemplo, se o problema é na questão de código de resolução, por exemplo, eu não quero saber se o problema está relacionado com um servidor de aplicação Tomcat ou com um servidor de aplicação Apache, né, um servidor de aplicação WebLogic, né? Para mim o que interessa é que eu reiniciei um servidor de aplicação, né? Então, uma das regras, né, para se construir uma tabela de código de resolução é: tente não vincular nem cliente, nem local, nem tecnologia, né? Se tu fizer essas dicas, executar essas dicas, né, certamente tu vai ter uma tabela de código de resolução bem enxuta, né, e o que vai dificultar uma categorização incorreta. O método de resolução, bom, uma central de atendimento pode atender, ela é o ponto único de contato, e ela pode atender esse cliente de várias formas possíveis. Ele pode atender por chat, pode atender pelo telefone, pode atender por WhatsApp, ele pode atender por e-mail, muitas formas. Então, dependendo de como esse ticket foi aberto, esse campo inclusive pode ser preenchido automaticamente, tá? Esse campo aqui dá para se fazer até uma trigger nele, uma customização, onde dependendo do create, daquele atributo created via, né, que diz de como é que é registrado automaticamente, de como aquele incidente foi registrado, esse campo aqui já é preenchido automaticamente. Se foi pelo mail iter, por exemplo, né, que foi registrado o incidente, então aqui viria e-mail, né, automaticamente. Data, hora, retorno de chamado, né? Isso é uma informação que uma dúvida do Rafael, já te respondo, Rafael. É uma informação que geralmente é preenchida automaticamente, tá? De acordo com a priorização e o gerenciamento de SLA, né? Gerenciamento de nível de serviço que existe na empresa. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Ficou acordado com o cliente X que todo incidente de prioridade alta o cliente tem que ter retorno, né, daquele incidente em até 2 dias. Tá? Então se faz uma regra, uma customização que já coloca esse data de retorno, né, automaticamente aqui, e essa informação vai ficar sendo exibida na fila dos analistas, né? Então aqui vai ter uma fila, né, com os retornos de chamado de incidente que eu tenho que fazer naquele dia. Então esse campo tem essa finalidade. Mudança é um campo muito similar aqui ao problema, só que mudança tem 2 tipos de campo vinculado à mudança. Antes de começar com esse assunto mudança, deixa eu ver aqui a dúvida do Rafael. Daniel, se para um incidente eu já conheço a causa raiz, não seria interessante habilitar o campo causa raiz na interface de incidentes? Nativamente ele só existe para tickets do tipo problema. Bom,
Rafael, deixa eu ver uma coisa, não acabou ainda, tá? Mas para incidentes a indicação só pode ser reconhecida no processo de indicador. O que você acha? Bom, Rafael, o ITIL diz que só quem identifica a causa raiz de um ticket é o processo de problemas. Tá? Não é à toa que a CA tirou esse atributo do formulário de incidentes. Tá? Quem atua na identificação de qual foi a causa raiz que gerou aquele problema, aquela situação, né, foi essa informação filha do processo, né, de gestão de problemas. Nada impede que tu tenha o campo, né, de causa raiz no teu formulário de incidentes, né, tu pode habilitar esse campo, né, e só que isso é uma coisa, inclusive, que nós estamos até fazendo uma modificação na nossa empresa. Nós utilizamos atualmente o causa raiz, porque na época que nós migramos a ferramenta, nós não tínhamos a informação de código de resolução. Tá? Então, uma dica que existe é o seguinte: o agente, às vezes, de atendimento que está resolvendo o incidente, ele não sabe quem era o causador. Na maioria das vezes ele não sabe quem estava causando aquele incidente, quem causou aquele incidente, né? O que causou aquele incidente, mas ele sabe o que foi feito para resolver, né? O primeiro ou o segundo nível de atendimento, né? Então é essa troca que nós estamos fazendo na nossa empresa. Nós vamos substituir o campo causa raiz que existe no formulário de incidentes para o campo de código de resolução. Tu pergunta ali sobre a questão de indicadores. Bom, que essa informação pode ser interessante para a questão de indicadores, né, no processo de incidentes. Tu sabe que esse discurso eu ouvi por muito tempo na minha empresa, né, sobre indicadores, né, que a informação de causa raiz pode ser uma informação preciosa, né, para a resolução, né, de problemas, enfim, e diminuir a quantidade de incidentes. Eu nunca vi isso de uma forma muito funcional, tá? De uma forma muito eficiente, né? O que eu mais vi foi incidentes sendo categorizados errados. Tá? E a partir do momento que tu começa a extrair esses indicadores e tu vê vários tipos de incidentes similares sendo cadastrados com diferentes causas raízes, tu vê o seguinte: bom, a tua categorização não está funcionando, ou porque as pessoas estão entendendo aquela informação de uma forma errada, né? Mas isso é um assunto que dá para se discutir bastante tempo, tá, Rafael? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Mudança e causado pela regressão de mudança. Existem incidentes que podem ter sido gerados em decorrência de alguma mudança que foi executada, né? Então eu posso ter um ticket de mudança que causou um incidente, ou eu posso ter um ticket de incidente que vai ter a necessidade de se criar uma requisição de mudança para resolver aquele incidente. Então essa é a finalidade desses dois campos, tá? Ticket de sistema externo é um campo texto que serve, vamos imaginar que tu tenha lá um tipo de incidente que tu tem que acionar um fornecedor. E esse fornecedor não está dentro da tua empresa. Ele nem usa Service Desk. Ele usa, inclusive, uma outra ferramenta de service, uma outra ferramenta de gestão de chamados, né? Então, o que a empresa faz? O que a tua empresa vai fazer? Ela vai entrar em contato com esse fornecedor e o fornecedor vai dizer para ti: olha, foi aberto o ticket tal, né? A mesma como daí tu virou cliente dele, né? E tu vai colocar essa informação dentro desse campo aqui de ticket de sistema externo, tá? Essa é a finalidade desse campo. O campo resumo e o campo descrição, né, são utilizados para descrever o que está acontecendo. Não precisa, é bem autoexplicativo essa questão. O resto das outras informações aqui, pessoal, eu não vou entrar muito em muitos detalhes, tá? Eu vou falar só nas principais propriedades, já comentei com vocês. Anexos geralmente é uma aba que é utilizada para anexar informações adicionais a esse incidente, como telas de erro, por exemplo. Tipo de serviço é aqui que se visualiza todas as violações de SLA e todos os eventos que estão
estão sendo executados, né, que estão monitorando a execução daquele incidente. Interrupção, que é uma aba pouco utilizada pelas empresas, tá? Mas pelo menos eu não conheci muito, não tive a sorte de conhecer muitas empresas que usam essa aba, tá? Para que ela serve? Uma coisa é o que tu está registrando internamente, todo o desdobramento que está acontecendo com o teu incidente naquele linguajar técnico, né? Outra coisa é qual é o discurso que está sendo utilizado para os clientes externos, né, para os teus clientes externos, relacionado àquele incidente. Então, por exemplo, eu posso estar dizendo aqui que estamos com um problema, um ataque de negação de serviço aqui nos meus servidores de firewall, né? O que eu posso dizer para o cliente? Eu vou dizer para o cliente que, olha, uma manutenção preventiva, um ataque está acontecendo, mas num linguajar mais entendível. Geralmente essa aba aqui, em conjunto com uma customização, ela é utilizada para gerar notificações automáticas, né? Eu não vou mandar a solução que foi registrada no incidente. Eu vou mandar o que tiver disposto nessa aba, nesses campos, né? Então, exemplo, um agente de monitoria percebeu o incidente, né, às 15 horas, né, na tua empresa. Mas o primeiro cliente que entrou em contato contigo, reclamando daquela situação, entrou em contato só às 18 horas, né? Então, muitos SLAs se baseiam só na hora que o cliente relatou aquele incidente. Então, a informação mais precisa é a que vem da interrupção do serviço e não a do início do registro do incidente, né? Isso é um exemplo. Essas informações aqui, para mim, eu já customizei, tá? Botei até de uma forma diferente. Que mais? O campo modelo, né? A aba modelo serve para tu definir. Eu posso pegar um incidente e transformar ele num modelo para ser usado em futuros registros de incidente. É muito utilizado pela aba perfil resumido, né, para quem utiliza a aba perfil resumido. Logs, são registrados todos os logs, eventos, aqui não preciso, automação de suporte para quem faz atendimento online, por exemplo, né. Gerenciamento de conhecimento, né, tanto a solução do incidente, ela vindo de uma base de conhecimento ou ela digitada manualmente, né, utilizando a atividade de solução, ficam registradas aqui dentro. A própria consulta na base de conhecimento pode ser feita aqui, o usuário digita aqui na sua descrição e vai dar um pesquisar conhecimento. Os relacionamentos desse ticket, né, com todos os outros tickets, até uma das customizações que eu fiz foi tudo que é tipo de ticket relacionado, né, está dentro dessa aba. Né? Então eu coloquei todos os relacionamentos de ticket num lugar só, né? E as tarefas de fluxo de trabalho quando existem para aquela categoria de incidente. Bom, esse é um dos formulários que é utilizado, né? Aqui na minha empresa nós não tivemos sucesso em implantar o perfil funcionário, por exemplo, para os analistas, né? Até porque o perfil, a ferramenta te dispõe essa possibilidade de tu ter múltiplos papéis, porque tu pode ter, né, diferentes formulários, né, diferentes comportamentos de formulário para diferentes públicos-alvos. Então, só que isso os usuários não têm muito costume de mudar essa função. As funções que nós criamos várias funções, eu tenho praticamente umas 15 funções diferentes, né? Mas as funções estão vinculadas com coisas mais nobres. Então, por exemplo, a minha área de atendimento tem uma função chamada atendimento. Meu NOC tem uma outra função específica, né, para o NOC. A minha área cliente, né, então, que seria o cliente externo, né, ele teria essa função, né? Então, o que se fez, então, para contornar essa situação? Porque para que foi feito a aba funcionário? Para ter um formulário mais simplificado, porque nós não podemos imaginar, eu já tinha comentado isso com vocês no outro vídeo, que nós não podemos imaginar que todos os usuários da tua organização conhecem ITIL, né, que sabem preencher um formulário daquela forma. Então se criou um formulário de criação de incidente, de registro de incidente mais simplificado. Né? Então, quem usa a aba formulário tem essa possibilidade. Mas, o que fazer nas situações onde eu tenho uma empresa que não conseguiu implantar?
né, essa função de funcionário, porque o mesmo funcionário que está registrando o incidente é um funcionário que é um analista que resolve incidentes de outras áreas, né, e ele não quer ter que ficar trocando de função. Nós acabamos criando um formulário diferenciado de incidentes, um formulário diferenciado de incidentes, que é o incidente simplificado. Né? O incidente simplificado é muito parecido, né, com o incidente lá da aba formulário, mas ele tem lá um único campo, né, que é preenchido, então o usuário preenche lá a sua reclamação, não coloca muita informação, e esse é o objetivo mesmo. Esse incidente, quando é gerado, ele já é direcionado diretamente para uma central de atendimento que faz toda uma categorização e classificação desse incidente e dá continuidade nesse atendimento. Né? Essa foi uma forma muito legal para se fazer essa customização. Depois, inclusive, quando o usuário salva o incidente, o próprio formulário do incidente normal é aberto, né? Aqui já aparece o grupo que foi direcionado, isso, né? Aqui não é nesse ambiente de teste meu, eu não tenho essa customização que eu fiz. Que mais então? Então, as atividades, né? Eu tinha comentado com vocês assim, ó, os usuários, eu já tinha destacado isso com vocês, de que os usuários, mesmo os analistas, eles têm muita dificuldade, né, para se utilizar a ferramenta. Né? Então, quanto menos campos existir nesses formulários que eles vão preencher, e de forma que esses formulários sejam preenchidos da forma mais intuitiva possível. Eu vou mostrar para vocês o formulário que é feito, que é utilizado na minha empresa para registro de incidentes. Tá? Vou pegar aqui o formulário, pronto, que é o Detail In, limpar o cache, e vou mostrar para vocês. Deixa eu registrar o incidente. Tá? Vocês vão ver que a disposição dos campos está diferente. Né? Os campos que estão grifados aqui são os campos obrigatórios, inclusive isso foi uma mudança de estilo na 14.1 que eu fiz, que eu era saudoso da versão 12, né, que era exibido em verde, né, e que na versão 14 eles tiraram isso, mas os usuários da minha empresa sentiram falta, então eu tive que colocar de novo essa exibição. Então aqui foi feito toda uma customização para isso, para o formulário ficar bem sucinto. As abas também foram, os tickets relacionados, toda essa informação foi reformulada. Inclusive o nosso retorno de chamada é diferente, né, um conceito diferente de retorno de chamada. Eu quero que esse ticket volte automaticamente para determinado grupo. Né? Antes dele ser fechado, ele tem que voltar para determinado grupo, né, que é um outro conceito de retorno de chamada. E além disso, a minha empresa acabou desenvolvendo um perfil resumido diferenciado. Né? Esse perfil resumido, pessoal, ele é um perfil resumido diferente, né? Porque ele te exibe mais informações. Né? Ele te exibe aqui, faz uma série, tem muitos usuários que são atendidos pela minha empresa que não estão cadastrados na minha organização, então da mesma forma que tu pode selecionar um contato, tu pode preencher manualmente esse contato sem precisar selecionar aqui. Né? Existe toda uma customização que foi feita nessa tela, né, de o usuário, o analista está registrando esse incidente e a ferramenta já te exibe uma série de informações sobre aquele incidente que está sendo registrado, buscando a base de configuração. Então ela vai dizer que já existe um incidente, o cara está reclamando, o cliente está reclamando de uma rede, por exemplo, mas de repente é um POP, né, um ponto de presença de rede de telecom, né, que está fora. Né? Então essa informação já é aberta aqui para evitar a necessidade de um atendimento, né, sem necessidade. Né? E muitas dessas informações aqui, pessoal, o cliente, o analista não precisa preencher. Né? Ele preenche uma informação e toda vez quando ele sai do campo, as informações já são preenchidas automaticamente. Isso é uma coisa legal para se fazer em qualquer instalação de Service Desk. Tem muitos campos na ferramenta que tu pode, através de uma customização, né? Então, por exemplo, tu deixa customizado na ferramenta que todo incidente envolvendo o serviço afetado da família aplicativo, por exemplo, né, ele tem que ser automaticamente categorizado como aplicativo, né, na área de incidente. Né, e de preferência que esse campo nem seja alterado manualmente. Né. Isso sim é uma forma de evitar categorização incorreta de incidentes. Então aqui existe como eu estava comentando com vocês, o perfil resumido, que está
bem diferente do normal. A ferramenta, o perfil resumido da ferramenta, vocês devem saber, é um perfil resumido bem simplificado, só existe um campo mesmo, descrição, não tem uma série de informações aqui que nós colocamos. Aqui, se tivesse acontecendo algum incidente crítico ou alguma mudança em execução, estaria sendo reportado aqui, né? Isso aqui é atualizado frequentemente. E, além disso, então, voltando aqui, deixa eu pegar aqui o incidente, eu comentei com vocês sobre, eu estava falando para vocês sobre as atividades. Então, eu mostrei para vocês as formas de entrada que esse incidente pode estar sendo registrado na ferramenta. E depois que esse incidente é registrado, existem as famosas atividades. Né? As atividades de incidente vão ser as ações que vão determinar o fluxo, né, de atendimento daquele incidente. A atualização de status é uma coisa que no meu caso nós tiramos essa possibilidade, né, porque os status são atualizados automaticamente. Retorno de chamado nós não utilizamos. Pesquisar é para quando é uma atividade que está sendo desempenhada por algum analista que está pesquisando a solução de um incidente, então ele registra essa atividade de pesquisa. Isso na prática não acontece, tá, pessoal? O incidente cai, pelo menos na minha empresa não acontece, tá? O incidente cai numa área para ser resolvido e o agente lá, o agente solucionador que está investigando aquele incidente, ele não vai. A primeira atividade dele não vai ser pesquisar, ou no meio da atividade, sempre ele vai pesquisar, então está meio implícito essa atividade, que toda vez que um incidente cai para ele, ele tem que investigar, né? Ele tem que pesquisar essa situação. Registra comentário, é uma atividade muito comum, né? Comentários adicionais aí que são registrados no decorrer do incidente. A própria solução, na tela de solução eu comentei com vocês que foi feita uma customização na minha empresa. A tela de solução nativa é bem diferente dessa, tá? Aqui nós pedimos para ele, né, qual é a descrição da solução, o grupo que vai ser devolvido esse incidente, a causa raiz, daí, respondendo ali a questão do Rafael, nós utilizamos ainda causa raiz aqui, mas estamos substituindo essa informação por código de resolução. Então a lógica vai ser o seguinte: o agente que está solucionando vai dizer obrigatoriamente em qual item de configuração que ele executou a solução e qual foi o método de resolução que ele usou para resolver esse incidente, né? E qual é o status desse incidente, se ele pode ser resolvido ou pode ser fechado, né? Que mais? Aqui também, né, aquela tela de solução também é usada para enviar soluções para a base de conhecimento, para da próxima vez, se já existiu uma solução pronta, já, né, totalmente documentada, né, ele só vincula essa solução com o ticket, né. A transferência de incidentes, o escalonamento de incidentes vertical, né, se tu tá, por exemplo, transferindo para o teu chefe, né, então tu pode fazer usando essa atividade. Uma coisa que nós fizemos aqui no formulário de incidente, os usuários gostam muito de botão, né? Então, a atividade principal, né, que seria a solução do incidente, né, nós colocamos um botão aqui de solução do incidente, né, nesse menu principal. Notificar manualmente quando tu quer notificar alguém, e lá na minha empresa tem algumas atividades que envolvem tu acessar o nosso data center, né? Aqui está errado, no ambiente de desenvolvimento não tem um monte de coisa, então toda vez que alguém vai acessar o data center da empresa, isso tem que existir um ticket, né, registrado dentro da empresa, né, e é essa atividade que concede, né, o acesso, né, ao data center da empresa. Então existe uma automação aí por trás. Que mais? Ok, então depois que o incidente foi registrado, uma das customizações mais comuns que eu vi em várias empresas depois que, além de todos os recursos que o incidente tem, as empresas implantaram uma tabela, né, de ciclo de vida, né? Então o incidente, depois que é registrado, isso aqui é usado para cálculo de SLA, né? Não necessariamente o tempo decorrido de execução de alguma atividade será o tempo que vai ser contabilizado, né, para o cálculo de tempo, né, do SLA. Então, por exemplo, eu posso ter um tempo de grupo, né, um tempo que está vinculado ao cronograma de trabalho do grupo que resolveu aquela questão, o tempo do local do incidente, enfim, são regras de negócio da minha empresa, né?
E essa tabela é feita para auxiliar no gerenciamento de SLA. Né? Os usuários geralmente não vêm aqui, mas não utilizam no dia a dia. Isso aqui geralmente é para disponibilizar relatórios, né, indicadores. Né? Toda essa questão de relatórios e acompanhamentos, né, de qualquer tipo de processo dentro da empresa, né? Nós criamos até eu acho que eu até já comentei, já mostrei um vídeo para vocês, né, mostrando uma aba, né, que nós criamos, diferente da nativa, que é a aba de relatórios, para fazer a gestão, né, desses processos, né, de cada um dos processos, né, tanto de gestão de mudança, liberação, requisição, data center, incidentes, enfim. Mas cada empresa tem a sua realidade. Né? Mas essa é uma informação, aquela informação que eu estava mostrando para vocês, por exemplo, de ciclo de vida, é utilizada para um indicador que nós temos na empresa, que é de tempo médio de resolução de incidentes, né, para saber a eficiência do processo de incidentes. E isso é importante, né, pessoal? Não adianta apagar incêndio, todo mundo apaga incêndio todo dia. Agora, parar de vez em quando para tentar identificar alguma situação que pode... Imaginem se o processo de incidentes conseguir entregar uma informação do tipo: eu faço um resumo de todos os incidentes que aconteceram com um determinado serviço e eu quero saber qual é o serviço que está assim, qual é a situação, qual é o problema mais enfrentado pelos usuários, né? Se o processo de incidentes conseguir entregar isso de uma forma significativa para um processo de problemas, daí sim o processo de incidentes de vocês está sendo eficiente e está agregando valor para o negócio da empresa. Lembrando, né, não precisa nem lembrar, isso para vocês deve ser claro, bem claro, atendimento, eu posso ter um serviço fantástico, mas se eu tiver um péssimo atendimento, certamente esse cliente não vai manter fidelidade com vocês, né? Então, é nesse diferencial, né, que o processo de incidentes consegue agregar muito, né? Pessoal, esse assunto é bem extenso, eu já estourei meu tempo. Eu me proponho sempre ficar aqui 1 hora conversando com vocês. Foi bem legal hoje a apresentação. Esse assunto eu acho que dá para nós fazer uns repetecos aí no futuro. Tem uma última aba que eu comentei com vocês também, aliás, que eu não comentei, mas que também nós reformulamos dentro da nossa ferramenta, que foi a aba de anúncios, né? A aba de anúncios, né? Essa funcionalidade aqui, eu consigo registrar anúncios diferenciados, né? Então, os anúncios aqui, que podem inclusive ajudar quem está registrando o incidente. Então, por exemplo, imaginem que um analista registra aqui um informativo dizendo assim, que, olha, usuários que entrarem em contrato reclamando da sua fatura que foi gerada em duplicidade para o serviço tal, né, devem seguir o seguinte procedimento, né? Imagine um analista que está que está registrando um incidente e ele registra exatamente essa situação. Então, quando essa situação ocorre, já é exibido aqui uma barra, né, vinculando, né, aquele anúncio dizendo, olha, siga tal procedimento, né, para essa situação. Isso é uma coisa que causa um grande diferencial no atendimento, né? A partir do momento que o agente de atendimento de vocês tiver uma ferramenta que entregue a informação, que o analista não tenha que correr atrás da informação para resolver aquele incidente, toda vez que isso for alcançado, certamente esse processo vai ser beneficiado, né? O processo de incidentes vai ser beneficiado. Então, para finalizar, algumas dicas que eu sempre falo para todos, né? Os formulários têm que ser extremamente simples, né? Usem essa lógica, que é uma lógica Apple, né, que de muitos anos, né? O Steve Jobs buscava muito isso, né? Eu quero um mínimo quantidade de botões, eu quero a mínima quantidade de informações, eu quero que as informações apareçam somente na situação que elas devam aparecer. Então, por exemplo, vou dar uma situação que aqui nós já fizemos até. Será que tem sentido eu exibir, por exemplo, essa aba de tickets relacionados, essa parte aqui de lista de filhos de incidente, por um incidente que nem foi registrado? Ou mesmo, será que tem sentido eu exibir a aba tarefas de fluxo de trabalho para um incidente que não está registrado, né? Se o incidente, hoje até ouvi
dúvida de um membro lá do grupo falando sobre a tela de solução, né? Que ele queria vincular essa tela de solução, essa opção de solução, somente em determinada situação, somente quando o ticket estiver com determinado status. É totalmente coerente essa customização, até porque para que eu vou exibir um monte de atividade aqui no menu se muitas dessas atividades nem tem sentido de ser executada naquele momento, naquele estágio, né, de ciclo de vida daquele ticket. E essa aqui é uma das dicas principais, né? Então deixe o seu formulário objetivo. Fazer com que isso fique bem contextual para o usuário dá um trabalho bem grande, principalmente para a equipe de desenvolvimento. Tá? Mas o resultado, pessoal, sempre é bom. Né? E não precisa fazer tudo de uma vez só. Né? Comecem ouvindo os usuários. Né? Nós temos um costume na nossa empresa, eu já destaquei isso com vocês, de fazer uma pesquisa de usabilidade de sistemas. Né? Então, por exemplo, eu pego uma vez por ano e eu envio lá para o meu 100 usuários-chave, né, que eu tenho na minha empresa para essa solução, por exemplo, e pergunto para eles o que pode melhorar. Acreditem, vem um monte de coisa para melhorar, sempre. Né? Então, isso é uma dica boa para fazer em qualquer processo. Né? Aqui nós estamos falando de processo de incidentes, a próxima apresentação, inclusive, eu vou falar de processo de mudanças. Né? E esse é um dos assuntos que eu acho que mais importa. Tem muita gente do nosso grupo que não se importa muito, não dá muita importância para assuntos relacionados à customização. Acha muito interessante os assuntos relacionados a processo, porque é isso que move a empresa. Né? Então, isso aqui que vai fazer um diferencial de negócio. Né? A ferramenta todo mundo compra a que quer, tendo disponibilidade de dinheiro. Tu sabe que se compra a melhor ferramenta. Service Desk é uma das melhores ferramentas do mercado, sem dúvida. Né? Como eu disse, eu já disse isso para vocês. Eu sou cliente como vocês. O Service Desk foi apenas uma das 13 ferramentas que foram avaliadas e foi a ferramenta que se tornou a mais aderente às nossas necessidades. Né? E certamente essa avaliação é contínua. Né? A partir do momento que nasceu uma outra ferramenta melhor, certamente tu vai ir para essa ferramenta melhor. Né? Mas o teu processo, né, como eu disse para vocês, esse sim vai perdurar, não interessa em que ferramenta estiver apoiando esse processo. Pessoal, espero que tenham gostado e até terça que vem, tá bom? Abraço.